Bom, na quinta-feira passada, então a gente fez, né, por videochamada. Já deu para ter uma boa introdução desse assunto da doutrina dos testemunhos de Jeová, tanto histórico deles, né, como, a, como as suas doutrinas. E eu queria trazer aqui breve um breve histórico, assim, né? Um breve histórico dos testemunhos de Jeová, né? Que é o que a gente está estudando agora. Então, só para relembrar, né? O André já trouxe, né? O André e a Carol, né, trouxeram aquele dia, na quinta-feira, né? Mas relembrando, então, alguns pontos aqui né, trazendo um resumo. Então, os Testemunhos de Jeová, né, é uma seita, né, que começou com Charles Taze Russell. Viveu ele de 1852 a 1916. Ele foi um dissidente dos adventistas que reuniu em torno de si um grupo de estudantes da Bíblia. Por isso foram chamados inicialmente de Russelitas. Russelitas por quê? Porque estavam seguindo, né, as ideias de Charles Russell. Ele, vamos dizer assim, não dá para dizer de todo, né, que ele era um adventista, né, mas ele foi bastante influenciado, né, ele teve um contato, né, com os adventistas, né, no início. O Né. testemunho de Jeová, na verdade, nasceu dos adventistas ou o contrário? Não, primeiro o movimento adventista é anterior ao próprio nascimento, né, do, Charles Russell. do Russell, né. Então, quando o Russell nasceu, o movimento adventista já existia. Ele foi influenciado, né? Ele chegou a estudar, né? Ele chegou a ter contato, né, com alguns membros, né, do movimento adventista, mas não permaneceu muito tempo com eles, né? Foi só pouco tempo, assim. Mas, né, o suficiente, assim, para a gente perceber várias semelhanças nas doutrinas, né? Hoje até a gente nem vai abordar muito dessas doutrinas semelhantes. Na quinta-feira que vem, se Deus quiser, aí a gente vai abordar né, várias doutrinas que elas são Paralelas bem a isso. paralelas, né? E na verdade algumas doutrinas que a gente vai estudar hoje, elas eram doutrinas majoritariamente, né, do meio adventista também. Só que pode fechar. Só que os adventistas eles foram mudando o entendimento que eles tinham em relação a algumas doutrinas. Por exemplo, a Trindade. Hoje a gente vai estudar sobre a Trindade, sobre a divindade de Cristo. Né? Várias dessas questões que a gente vai ver hoje, os, por exemplo, o marido da Ellen White tinha a mesma visão que os Testemunhos de Jeová têm hoje. Né? Então, vários daqueles que iniciaram um movimento junto com a Ellen White, eles tinham uma visão a mesma, né, dos Testemunhos de Jeová hoje. Mas, com o tempo, o Adventismo foi mudando, né, foi mudando o entendimento. Então, né, a corrente, apesar de ter algumas, vamos dizer assim, vamos dizer que é como um rio, né, que tem alguns braços assim, a corrente principal ela foi criando, né, uma forma diferente, né, de entender, né, e foi um pouco se aproximando, né, das igrejas evangélicas, né, os adventistas, apesar de terem, né, alguns ramos do adventismo que permaneceram, né, com as doutrinas, e até alguns ramos que decidiram sair, né, e decidiram sair porque entenderam que a igreja adventista estava mudando e, vamos dizer assim, se afastando daquilo que era né, as suas doutrinas iniciais, né? Então existem vários movimentos adventistas hoje que não creem na Trindade, que não creem na divindade de Cristo, né, e tal, né, mas não é o movimento principal, né? São movimentos, né, menores, né? Mas vamos lá, continuando aqui. Então a seita se originou, aliás, depois, né, dele, depois da morte do Russell, né, quem assumiu foi o juiz Joseph Rutherford. Ele se tornou o segundo presidente da organização, né, dando-lhe um grande impulso. Né, ele que mudou o nome para Testemunhos de Jeová, né, que eles não tinham ainda esse nome até então.
A seita originou-se na Pensilvânia, em 1879. Hoje, a sua sede se localiza no Brooklyn, em Nova York, Estados Unidos. Eles dizem crer unicamente na Bíblia como a palavra de Deus, mas a interpretação da Bíblia é restrita ao chamado corpo governante, né, que da sede da organização produz as revistas A Sentinela e Despertai, né, além de outros livros aceitos pelos adeptos sem nenhum questionamento. Então, o que acontece? Aqui a gente já vai ver... Bom, depois eu vou comentar mais sobre a questão da autoridade, né, do solo da Escritura, né? Mas vamos ver aqui, ó. Por meio de malabarismos exegéticos, a sociedade torre de vigia de Bíblias e tratados, como é chamada, distorce ou nega as principais doutrinas bíblicas. Por exemplo, negam a divindade de Cristo, colocando-o apenas como um homem perfeito, a personalidade e a divindade do Espírito Santo, a consciência depois da morte, a condenação do inferno e a ressurreição corporal de Cristo. Sabe, essa questão aqui da ressurreição, né, essa que foi novidade para mim. Isso eu não sabia que eles negavam a ressurreição corporal de Cristo. Heresia braba, heresia de perdição. Lógico, assim, ó, heresias de perdição que a gente já vê aqui, ó. Negar a divindade de Cristo é uma heresia de perdição. Negar a Trindade é uma heresia, né, especialmente quando tu nega, né, a divindade de Cristo e a pessoalidade do Espírito Santo, está negando a Trindade, né? Então, né, quem nega isso, né, quem nega essas doutrinas básicas estão perdidos. Negar a ressurreição corporal de Cristo também é uma heresia de perdição. Não tem como alguém negar essa doutrina básica, né, essa doutrina fundamental e ser salvo. Impossível. Aí eles mantêm o nome exclusivo de Deus é Jeová, por isso se consideram suas verdadeiras e únicas testemunhas. Vamos dizer assim, eles estão errados ao dizer que é exclusivo, né? que Deus só tem esse nome, né? Jeová. Deus se revela por outros nomes também na Bíblia. A gente viu ali, né? Olha o que a gente ficou estudando, né? Naquela apostila, né? Quantidade de nomes, né? Pelos quais Deus se revela, né? Mas sim, podemos dizer que o principal nome, né, de Deus é Jeová, né? Nisso eles não estão errados, né? Apenas nessa questão, né, de eles querer bater, né, na tecla que Deus só pode ser chamado, né? A gente só pode orar ou se referir a Deus, né, corretamente como, né, por Jeová, né? Quanto a isso, eles estão errados. Ensinam que Jeová é o arcanjo Miguel e que, aliás, não, desculpa, que Jesus é o arcanjo Miguel e que ele, Jesus, não morreu em uma cruz, mas em uma estaca de tortura. Esse aqui até o Gaúcho mencionou, né, aquele dia, né, dos males seria o menor, né, se esse fosse a única divergência, né, que nós temos com eles, né, a questão de se Jesus foi crucificado ou se foi estaqueado, né, dos males seria o menor, mas, né, estão errados também nisso, né. Ele morreu numa estaca? Segundo eles, né, Jesus teria morrido numa estaca. Eu não vou tratar disso hoje, né, mas semana que vem eu vou provar como eles estão errados. Possuem sua própria Bíblia, né, designada como tradução do Novo Mundo, na qual distorcem as passagens que se chocam com suas doutrinas. Proíbem a transfusão de sangue, nem que seja para salvar uma vida. Pregam que não existe salvação fora da organização. Não votam, nem prestam serviço militar. Hoje estão mais... eles são contra o governo civil, né? Hoje estão mais amenizadas, mas já foram fortes opositores dos governos civis. Pregam que somente 144 mil escolhidos vão para o céu com Cristo e os demais viverão eternamente em uma terra paradisíaca. Que Jesus já voltou à Terra em 1914 e por isso agora estão aguardando o Armagedon e já marcaram diversas datas para esse evento. Uma das vezes que eles marcaram foi em 1975 e quando eles marcaram, né, dessa vez ali, em 75, foi uma vez onde muita gente abandonou o Testemunho de Jeová, porque o que acontece, teve muita gente que, de maneira semelhante como aconteceu lá no início do movimento adventista, tinha gente vendendo terra, largando emprego, né, tudo, né, para esperar, né, a volta de Jesus. Ali não era esperar a volta, porque eles já criam que Jesus tinha, entre aspas, né, voltado em 1914. Mas eles estavam esperando o fim do mundo, o Armagedon, para 1975, né,
E aí, então, teve um monte de gente também, né? Vendeu tudo, tal, né? Em E chegou 1900 E quanto? não- em 75. Aqui não diz, mas, Ah, tá. mas eles 75. já marcaram diversas vezes essa data. E a data mais marcante, né, que eles marcaram para o Armagedon foi em 1975. É interessante que todas as vezes que eles marcaram datas E assim, é um fato que é herético mesmo, uma vez que a Bíblia é clara em dizer que ninguém sabe, nem Jesus sabe, sim. né? No caso, sim, como Não, homem naquele não, tempo, como né? homem, Sim, né? sim. Nem Sim, ele podia, fala nem o filho, né? Mas, nem. claro, Sim, claro que nasce ele pela natureza sabe, a gente humana sabe. naquela época, né? A gente sabe que ele Mas, sabe que ele é Deus, mas assim, ele, como homem, não dizia que não sabia, justamente para que ninguém quisesse saber, porque não é. exato, exato. Assim, ó, marcou data para a Já é vinda de errado. Jesus, já descarta como falso profeta, né? Não tem, né? E aí, bom, então ali e daí e por fim que o seu crescimento ocorre por meio de doutrinamento pessoal, realizado de porta em porta, a venda de literatura, né, que segundo creem é uma forma de escapar do Armagedon, né? Então, se eles forem bons vendedores, né, da literatura da Torre de Vigia, eles E vão aquela escapar do Armagedon. história de que assim, que eles também não valorizam as pessoas pela idade, assim, que eles não fazem muita questão de evangelizar, segundo eles, pessoas mais velhas. Isso aí, não sei. Não sei se é verdade. É, Quanto a isso, eu não sei se é verdade. Não posso afirmar. Eles não vão falar, se isso for verdade, eles não vão dizer que ele funciona assim. Bom, mas vamos lá. Primeira questão que nós vamos tratar então é sola escritura, né? Qual a doutrina que a seita tem, né, sobre a escritura? Os testemunhos de Jeová, eles em tese, né, creem, então teoricamente, né, eles creem que a Bíblia é inspirada por Deus, que é inerrante, né, que foi preservada, né? Eles sabem que eles afirmam essas coisas. Deles. Não, na verdade eles afirmam assim, né, isso em relação, né, à Bíblia, né, de maneira geral. Tá? Mas uma coisa é o que é afirmado e outra coisa é o que é praticado. Porque na prática, qual o texto que eles utilizam? Texto recebido ou texto crítico? Texto crítico. Então já começa por aí. Qualquer pessoa sincera, que tem um mínimo de conhecimento, não afirma crer em preservação quando usa texto crítico. Né? O máximo que vai afirmar é uma inerrância e uma infalibilidade lá no passado, nos manuscritos originais. Mas não tem um teólogo que crê, não, eu creio que o texto crítico é o melhor texto, que ele vai afirmar que ele crê na preservação. Porque ele sabe que o texto crítico é apenas uma reconstrução que tenta se aproximar. Então, uma vez que é uma reconstrução que tenta se aproximar do original, tu não tem o original quando tu crê no texto crítico. Né? Então, só pode afirmar, e nós, né, glória a Deus, podemos afirmar, né, que nós temos a Escritura hoje inerrante, infalível e preservada, porque nós cremos no texto recebido. Porque cremos, né, que Deus preservou a sua palavra e nós simplesmente a recebemos, ela chegou até nós. Deus preservou a sua palavra. Os testemunhos de Jeová não creem dessa forma, né? Porque eles usam o texto crítico. Então não tem como alguém completamente incoerente, alguém falar em preservação quando, né, e numa atual inerrância, né, infalibilidade, quando se usa texto crítico. Né? Só se pode falar que a Bíblia é atualmente inerrante, infalível e preservada quem usa texto Então eles recebido. defendem a infalibilidade, mas usam Eles falam teoricamente, mas é porque é bonitinho bonito, falar. É porque uma coisa é aquilo que tu fala, outra coisa é aquilo que tu pratica. Né? Tu pode falar muito bonito das coisas de Deus e ser um hipócrita. Né? E nessa questão de Bíblia, eles são os baitas, os hipócritas. Por quê? Porque, primeiro,
eles falam que creem que a Escritura é inerrante, infalível e até chegam a usar a expressão, né, de preservação, mas no final das contas, né, isso não passa de meras palavras. Eles não creem de fato, né, que a palavra de Deus foi preservada mesmo. Olha só, deixa eu ler o texto aqui, ó. Isso aqui é escrito por eles, tá? Ó, a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, infalível e por ele inspirada, na forma como foi revelada originalmente e foi por ele preservada para ser o meio pelo qual ele revela ao homem seus propósitos. Tu vê, tá correto essa afirmação que eles fazem, né? Então, teoricamente, a fé deles estaria correta nessa questão aqui, mas não é a prática deles. A prática deles é completamente oposta. Na prática, eles usam um texto, como eu já disse, eles usam um texto crítico, então não creem que, na verdade, que atualmente a Bíblia seja inerrante, nem infalível. Inspiração, ela se corrompe, né? Uma vez que tu usa um texto que não é preservado. Eles não usam o texto, não tem como afirmar preservação usando o texto crítico, e no final das contas, eles mesmos distorcem a Bíblia, eles lidam como sendo senhores da Bíblia. Por quê? Porque na hora de traduzir, toda vez que um versículo vai contra as suas doutrinas, eles mudam o versículo, eles não mudam a doutrina. O que nós devemos fazer? Se nós vamos vendo, nós cremos em tal doutrina, mas a gente vai vendo, mas essa doutrina não está escrita na Bíblia. E a gente vai vendo, mas a Bíblia aqui, tem tais e tais e tais passagens que fala exatamente o oposto daquilo que nós cremos, da doutrina que nós afirmamos. O que nós devemos fazer? Mudar a doutrina. A gente tem que reconhecer, não, a doutrina que eu estava crendo até então está errada. Por quê? Porque eu afirmei assim, 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 mas a Bíblia diz exatamente o oposto do que eu estou falando. Então eu tenho que mudar a forma como eu entendo, eu tenho que mudar a minha doutrina e passar a ter uma doutrina de acordo com a Bíblia. Eles não, eles não creem na divindade de Cristo. Então o que eles fazem? Quando tem versículos que são muito enfáticos em ressaltar essa verdade da doutrina, da divindade de Cristo, eles mudam o versículo. Né? Um exemplo. Eles mudam na Bíblia deles, né? Sim. Eles, por exemplo, daí tu pega, né, o João capítulo 1, versículo 1. Né? Vamos abrir aí. Ó. João capítulo 1, versículo 1. Mas antes de prosseguir, né, como estamos comentando, né, então ainda sobre o ponto, e daí eu já vou começar a introduzir a questão da doutrina da Trindade, né. Mas antes disso, né, só falando um pouco mais sobre a questão, né, da Bíblia, né, como fonte de autoridade. A Escritura, ela tem que ser para nós o quê? Né, a única fonte de autoridade. Né? Nós não temos outra fonte para definir doutrina que não a Escritura. Agora, qual é a fonte para as doutrinas do Testemunho de Jeová? Não é simplesmente a Bíblia. Né? Primeiramente, é o Charles Taze Russell. Primeiramente, a mente dele, né, e os escritos dele. Aí, mas, se tu for falar com o Testemunho de Jeová hoje, eles vão dizer, não, a gente não... Eles nem gostam de estarem vinculados, né, ao nome Russelita, que se diga que eles são seguidores de Charles Russell. Eles rejeitam essa pecha, assim, né? E eles, não, a gente é testemunho de Jeová. Quando eles começaram a se denominar como testemunho de Jeová, o intuito deles era se desvincular do Charles Russell. Mas apenas, né? É porque o que acontece? O Russell, lembra que eu li no último dia ali as coisas que ele escreveu, né, as mentiras dele, né? Então isso, sabe, acabou maculando o testemunho dele. Ele se divorciou da esposa, né? E qual o motivo? Porque ele estava dando em cima de mulheres. E aí então, né? E a princípio teria traído ela. E aí então ela teve, no caso, razão, né, no divórcio e tal, né? O juiz deu, né, o divórcio para ela. Uma pessoa que determina uma... Né? E daí como é que, né, um cara assim, com esse caráter, né, adúltero, mentiroso, né,
é o líder né, de um movimento que se diz ser a restauração, né, que se diz ser única, né, o único meio né, de salvação agora né, para as pessoas e tal. Então, né, então eles tentaram se desvincular né, da figura do Russell. Só que todas as doutrinas que o Russell afirmava, eles continuam crendo nas mesmas doutrinas. Né? A origem né, nele não tem, é inegável. Né, mas ele foi o primeiro presidente, e eles não negam que ele foi o primeiro presidente. Né? O segundo foi o Rutherford. Deu outros movimentos ali, né? Um outro impulso para a seita, mas não importa, a origem está lá. Né? A origem permanece com Russell. Aí. Eles eram, inclusive, russônicos. Aí, vamos lá. Né? A base, então, de autoridade para a definição de doutrina entre os testemunhos de Jeová não é só da Escritura. Né? E aí já mora o problema. Né? Porque daí, qual é a base? A base é a Escritura mais o corpo governante da sociedade de Torre de Vigia. Ou seja, o que é o corpo governante? O corpo governante é a liderança da sociedade de Torre de Vigia. Então, se, por exemplo, já teve ao longo da história algumas modificações de doutrina. Então, dentro do Testemunho de Jeová. Então, assim, se uma hora o corpo governante disser assim, nós temos como doutrina que não pode ter, vamos dizer assim, nenhum Testemunho de Jeová pode receber transplante de órgãos. Então, os Testemunhos de Jeová vão ter essa doutrina. Nós não recebemos, nós morremos, mas a gente não recebe um órgão Eles né? doam? Também não? Se eles têm a doutrina de não receber, certamente eles não não doam. Não. Mas daí depois o corpo governante vai lá e muda, não, agora pode. O transplante, não pode transfusão de sangue, mas o transplante pode. Aí agora a doutrina muda, agora o Testemunho de Jeová daí pode receber. Então é uma doutrina então, tipo assim, na hora variável, o que o corpo governante falar vai ser a doutrina. Né? É lógico que eles não vão falar coisas completamente opostas, eles não vão passar né, a falar assim, não, agora a gente crê que Jesus é Deus, que o Espírito Santo, né, a gente crê na Trindade. Eles não vão né, voltar atrás nesse tipo de coisa. Né, nesse tipo de doutrina que é tão fundamental né, para a seita, porque senão de fato né, eles vão dizer assim, nós estávamos errados o tempo todo e a seita se desmorona na hora. Né? Então tem algumas doutrinas né, que eles não vão modificar, mas doutrinas né, mais, vamos dizer assim, que não são tão centrais né, para a seita, já foram modificadas várias vezes. Né? Então o corpo governante e a Escritura, os dois juntos é que são a autoridade para a definição de doutrina. O corpo governante da sociedade de Torre de Vigia, mas por isso que... E aí como é que o corpo governante faz para definir as doutrinas que os Testemunhos de Jeová creem? Através das publicações, né, das revistas, a Sentinela, da revista Despertai, né? Então as revistas e os livros que eles publicam né, é o meio pelo qual eles têm né, para transmitir a doutrina né, aos membros da seita. Então, por exemplo, tanto né, que aquilo que eu havia lido na última quinta-feira, né, que o Russell falava que era melhor ler o material dele, lá os estudos, as escrituras lá que ele tinha escrito, do que ler a própria Bíblia. E, na verdade, esse princípio né, de ler a literatura que a Sociedade de Torre de Vigia produz, acima né, do que está né, na Bíblia, é a prática. Né? Tanto que, como eu dei exemplo aquele dia, né, a minha tia, né, quando eu estava lá evangelizando ela, tentando né, tirar da mente dela os enganos né, dessa seita, ela não abria a Bíblia para argumentar comigo, em nenhum momento. Ela ia lá atrás dos livrinhos lá, ela me abriu uns 3, 4 livros lá do Testemunho de Jeová, mas não abriu nenhuma vez a Bíblia. Eu peguei a Bíblia dela, toda distorcida, toda cheia de problema, e ficava lá tentando catar aquilo que eles não tinham modificado, né, e eu conseguia encontrar coisas que eles não tinham modificado para provar né, que Jesus é Deus, para provar a personalidade do Espírito Santo.
né? Não, assim, ó, é cheia a Bíblia deles, aí tem outro problema, sola escritura, né? Mas daí como é que tu vai, né, utilizar um sola escritura de uma Bíblia completamente distorcida? Primeiro, que usa texto crítico. Mas se fosse só, se fosse, esse é um problema muito grande. Mas se fosse só a questão do uso do texto crítico, né, tu teria um grande problema, mas mesmo assim, né, teria vários versículos que estaria correto, né? Porque tu tem assim, ó, texto crítico e texto recebido, tu tem eles batem mais ou menos em 93%, pelo menos, né? E fora ainda alguns outros detalhes, né, ali de que até existe uma certa diferença, né, no grego, mas que na hora de traduzir acaba, né, tipo, sumindo a diferença. Então tu teria assim, ó, 95%, né, do Novo Testamento estaria igualzinho, né, na hora depois, né, da tradução, né, entre texto crítico e texto recebido. 5% é uma diferença muito grande, não é uma diferença pequena, é uma diferença muito grande, 5%. Então, quando se fala de doutrina, onde, né, um tio, né, 5% é muita coisa. Então, por isso que nós não podemos aceitar texto crítico, sabe? Né? Mas, pense agora, eles além de usarem texto crítico, eles modificam versos onde por exemplo, assim, ó, João 1:1, tá? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse versículo aqui, tanto no texto crítico como no texto recebido, é a mesma coisa. Não existe diferença aqui. Quando se trata de texto crítico e texto recebido, ambos trazem o mesmo versículo exatamente com as mesmas letras, tudo igual. Mas agora, como é que está a tradução na Bíblia dos Testemunhos de Jeová? Eles pegam e colocam, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus. Eles acrescentam um Deus e colocam daí esse último Deus em letra minúscula. Para quê? Para tentar provar que Jesus não é Deus, ou que é um Deus menor. Aí entra uma outra questão terrível. Peraí, quantos deuses existem? Existe um Deus só. Tá, mas eles afirmam que Jesus é um Deus. Sim. Então, Aí, assim, como é que eles eles vão creem que e outra, eles dizem que Jesus é um Deus poderoso. Olha só, vou ler aqui, ó, o que é o que eles mesmos afirmam sobre Jesus, ó. Ó, primeiro, existe apenas um único ser que vive desde a eternidade, Deus Jeová, criador e preservador do universo e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Nós podemos afirmar que isso é uma verdade se nós entendermos a palavra Deus Jeová como Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós entendemos que Deus Jeová é Pai, Filho e Espírito Santo, isso aqui sim seria uma verdade. Ó, existe apenas um único ser que vive desde a eternidade, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, que é Deus Jeová, Criador e preservador do universo e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Mas por que daí, quando eles afirmam isso, eles estão errados? Porque para eles, Deus Jeová é apenas o Pai. Quando eles estão afirmando isso aqui, a expressão Deus Jeová, eles estão excluindo o Filho e excluindo o Espírito Santo. Então é lógico que daí na doutrina deles isso aqui está errado. Agora olha só, olha o segundo ponto da doutrina que eles afirmam. O verbo, ou logos, é um Deus. Eles colocam um e colocam Deus na letra minúscula. Um poderoso Deus. Então eles estão dando vazão. Eles estão dizendo que Jesus é um Deus poderoso. Mais que um Deus. O politeísmo. Não, olha só. Então, tu vê, ó, um poderoso Deus eles afirmam. Não é apenas um Deus, é um poderoso Deus. Por que eles afirmam que Jesus é um poderoso Deus? Porque aqui em Isaías, aqui a gente vai começar a provar, né? A gente está entrando, né? Saindo aqui, ó, do solo da Escritura, né? E entrando agora na defesa da doutrina da Trindade, né? Por meio tanto da divindade de Cristo, como por meio da pessoalidade do Espírito Santo, que é o que eu vou ver na sequência depois de provar, né, a divindade de Cristo. Então vamos lá. Primeiro, a Bíblia afirma que só existe um Deus. Então, como é que eles podem afirmar que Jesus é um Deus, né, e ainda um Deus poderoso? Eles têm que afirmar isso porque eles não podem negar que Isaías, capítulo 9, e versículo 6, faz uma clara referência a Cristo. E antes disso, Isaías 7,14, olha só.
Isaías 7,14 diz assim, ó, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Então, eles não têm como negar que Jesus... Né? Não, mas peraí. Como assim, né? É chamado Emanuel, que é Deus conosco. Então, eles não podem negar que a Bíblia fala de Jesus como sendo Deus. Então, ali claramente está dito que Jesus é Emanuel, Deus conosco. Tá? Então, por isso eles não chegam a negar, né, a questão, né, de Jesus sendo Deus. Né? Eles só dizem que Jesus é um Deus com letra minúscula. Mas eles não negam, né, que Jesus seja um Deus. Né? Agora, né, olha só, Isaías 9, versículo 6. Falando desse mesmo Emanuel que iria nascer, né, Deus conosco, que ia nascer de uma virgem. É dito, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Né? E aqui Deus forte pode ser traduzido como Deus poderoso. Né? E é por isso que eles falam, né? Um poderoso Deus, né? Um Deus poderoso. Pai da eternidade, príncipe da paz. Então eles usam esse versículo então para defender o Jesus, Deus poderoso deles, no caso. Sim, né? Só que na visão deles, né, é um Deus menor. Vamos dizer assim, vamos dizer assim, é um Deus criado, porque eles dizem, né, que Jesus seria a primeira criatura de Jeová, né, que Jeová, o Pai, teria criado Jesus, né, e aí então ele, né, como a primeira, né, criatura, né, então teria ajudado depois, né, e por meio então dele, né, criado então todas as outras coisas. Né? Essa é a doutrina do sistema de Jeová. Mas daí no final das contas, então existem dois deuses. Então tem um Deus maior e um Deus menor. E como é que eles defendem, será, quando Então, a palavra de Deus diz politeísmo, que Deus diz lá nos mandamentos que não terás outros deuses diante de mim? Como é que eles defendem isso? Ou eles nem defendem, né? É que no final das contas eles não adoram. Eles chamam Jesus de Deus, né, de um Deus, mas, né, consideram como um Deus menor. Certo, Mas no final das contas eles não adoram a Jesus. Né? Eles não adoram esse Deus menor. Mas como pode? Como pode, né, existir se claramente, né, Deus afirma, né, que não há outro Deus, que só há um Deus. Várias vezes na Escritura, né, é afirmado. Mas no final das contas eles estão crendo num biteísmo. Só que é onde existe um Deus maior e um Deus menor. Né? E isso aí, né, então ele, sabe, heresia braba, né? Agora, vamos lá, ó. João 1:1, o que diz? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? Aqui não tem conversa, né? Ele estava com Deus, por quê? Porque é o Filho junto com o Pai. É lógico que, por mais que não está fazendo referência aqui direta, mas o Espírito Santo estava ali junto também. Né? Que é o que a gente vê, por exemplo, né, lá em Gênesis, nós vemos uma referência clara, né, direta ao Espírito Santo, já no início. Né? Quando fala, né, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, né, a gente vê lá em Gênesis 1, versículo 2, né, já a referência ao Espírito Santo, né, presente, né, junto, né, na criação ali, né, criando todas as coisas. Aqui e lá a gente não vê uma referência clara, né, lá no início, né, vamos dizer assim, ao Filho, né, ao Verbo, né, mas aqui em João 1, versículo 1, a gente vê. Né? Então tu vê que a gente vai, uma passagem vai complementando a outra. Né? Lá no início a gente vê o Espírito Santo, aqui a gente vê o Filho, né? E óbvio, né, que o Pai está, né, presente em ambas as situações. Então, Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes na criação. Quando Deus fala, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Como é que, né, digamos que isso é uma fala de quem? De Jeová? Tá. Como é que Jeová vai fazer façamos, né, a imagem do quê? Está falando com os anjos? Ele está falando, né, com Jesus, mas como assim façamos
se Jesus seria um Deus menor, daí não daí como é que o homem foi criado? Foi criado daí conforme a imagem de Jesus ou foi criado conforme a imagem de Jeová? Né, o Pai. Como é que é esse negócio? Então é óbvio, né, que esse façamos, né, implica uma pluralidade de pessoas dentro da divindade. Né? Ou seja, é um Deus só. Mas, né, quem é que está falando ali no plural? Façamos. Né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui, vamos lá, outras referências claras, né, à divindade de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Aqui é óbvio, né, os testemunhos de Jeová usam um texto crítico, eles não têm o termo Deus, né, mas... 1 Timóteo o quê? 1 Timóteo 3, versículo 16. Mas nós que temos uma Bíblia fiel, precisamos usar todos os recursos que ela nos dá, né, para provarmos a divindade de Cristo. Então, 1 Timóteo 3,16, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Então, a gente não tem que, para querer provar a divindade de Cristo para um testemunho de Jeová, antes de provar para ele, nós temos que ter bem convicto na nossa própria mente, né, essas verdades. Então a gente não tem que saber se rebaixar e tentar usar só os versículos que tem na Bíblia deles, que falam, né, que vão de alguma forma tentar provar a divindade de Cristo. Não, você vai usar a nossa Bíblia que é fiel. Né? E aqui está dito claramente, Deus se manifestou em carne, ponto. Então não tem. A deles não tem esse A versículo. deles vai estar assim, aquele que se manifestou em carne. Por quê? Mas aqui porque eles usam um texto crítico. Tem Bíblias, né, ali, pega uma revista atualizada, vai estar aquele que se manifestou em carne. Né? Tu pega, né, várias, né, Bíblias aí de texto crítico que são usadas pelas igrejas aí, vai estar aquele, não vai estar Deus que se manifestou em carne. Ainda que tem a NVI é texto crítico, tá? A King James atualizada é texto crítico, né, na sua grande maioria, mas ainda que essas duas Bíblias usam aqui, nesse momento aqui, elas acabam tendo a expressão Deus, né, se manifestou em carne, né, mas, né, pega ali, né, Revista Atualizada, Almeida século XXI, várias outras, NAA, né, até a Revista Corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil, até a Revista Corrigida, né, NTLH, todas elas vão usar aquele que se manifestou em carne. Discute. Talvez tenha alguma coisa a respeito. A NTLH talvez tenha alguma coisa da Bíblia. Olha só, outra passagem, né, que prova a divindade de Cristo. Romanos, capítulo 14. Versículo 10 ao 12. Diz assim, mas tu, por que julgas a teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Tu vê, nós temos que comparecer perante o tribunal de quem? De Cristo. E quem é que nós vamos confessar? Né, toda língua, olha só, como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Tá, mas é perante o tribunal de quem que a gente vai aparecer? Cristo. Tribunal de Cristo. E vamos ter que dar conta de nós mesmos diante de Deus. Exatamente. Então aqui mais uma passagem, né, que prova a divindade de Cristo. Tá, agora, então, provada, né, a divindade de Cristo, né, poderia usar aqui, citando, né, muitas outras passagens, né, para isso. Eu já faço isso ao longo das pregações, né, sempre que eu tenho alguma passagem, eu vou citando, né, eu vou ressaltando diante, né, para os irmãos. Agora vamos provar, né, a pessoalidade do Espírito Santo. Que o Espírito Santo é de Deus, isso é óbvio, né, mas os testemunhos de Jeová, eles afirmam que o Espírito Santo é apenas uma força ativa, né, que é apenas uma espécie de poder de Deus, né, e não
e que eles não creem que o Espírito Santo seja pessoal, que seja uma pessoa. Então eles negam a pessoalidade do Espírito Santo. Então, o que nós precisamos provar? Né? Que o Espírito Santo é uma pessoa. Se nós provarmos isso, ponto. Né? Então, olha só o que eles afirmam. Ó. O Espírito Santo é a invisível força ativa de Deus Todo-Poderoso, que move os seus servos para fazerem a sua vontade. Isso aqui é o que os Testemunhos de Jeová afirmam. E eles escrevem Espírito Santo em letras minúsculas. Isso não é pecar contra o Espírito Santo? Olha, eu não duvidaria que só o fato de usar em letra minúscula, eu não sei, né? Porque senão eu não digo. Não, é que assim, é que uma coisa é pecar contra o Espírito Santo. Tá? Pecados contra o Espírito Santo existem vários e nós infelizmente cometemos. Entristecer o Espírito Santo é um pecado contra o Espírito Santo e um crente pode cometer. Apagar o Espírito, lógico que daí apagado já está indo já para um nível já de apostasia, né? Mas é possível, né? Um crente, né, apagar o Espírito, extinguir, né, o Espírito. Agora, dizer que alguma ação de Cristo é uma ação Resistir, diabólica, né? resistir ao Espírito, né? Isso é um pecado que um crente pode cometer e é um pecado contra o Espírito. Então tem vários tipos de pecado, né, que podem ser cometidos contra o Espírito, mas agora qual é o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão? A blasfêmia. Esse é um pecado bem específico. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então assim, e agora, escrever Espírito Santo com letra minúscula, né, como eles fazem, é uma blasfêmia ou não é? Aí eu não sei, eu vou deixar diante de Deus, porque daí eu fico pensando assim, ó, se como é que existem alguns testemunhos de Jeová que se convertem? Né? Ou a conversão deles, toda vez que um testemunho de Jeová se converteu, sempre foi uma conversão falsa, no final da conta ele está perdido. Então assim, eu penso que o Espírito Santo pode relevar, né? Se eles não proferirem um insulto, né, direto ao Espírito Santo, e eles normalmente não fazem isso, porque eles creem que é um poder de Deus. Então, assim, eu creio, né, que eles são, né, que pela ignorância deles e tudo, sabe, pode ser que Deus não leve, né, o fato de escrever em letra minúscula ou de compreender mal, né, o Espírito e dizer que ele é uma força ativa, né, quem sabe Deus não leve isso como uma blasfêmia, né? E aí então haveria chance de salvação para eles, porque se no dia do juízo a gente verificar que escrever Espírito Santo com letra minúscula e interpretar de maneira errada, né, que ele não é uma pessoa, mas que é apenas uma força ativa, um poder e tal, e Deus interpretar isso naquele grande dia como blasfêmia, a gente vai, no final das contas, ver que então eles estão todos perdidos, e mesmo aqueles que em tese teriam se convertido também estavam perdidos. Né? Pois é, mas aí a questão, assim, se eles são testemunhos de Jeová, eles estão com uma visão totalmente errada. Eles se convertem, mesmo tendo feito, no caso, blasfemado, eles foram ensinados errados, eles tipo viviam numa ignorância, então a conversão deles é genuína. Mas é que se a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, não tem conversão. Não é, daí não tem. Aí isso me faz lembrar daquela passagem que Paulo, sabe quando Paulo porque não tem perdão e como alguém pode se converter sem a atuação do Espírito Santo? Como alguém pode se converter sem ser perdoado por Deus? Não tem como. Né? Então não tem, sabe? Não tem. Então não até existe... um ímpio que se converte, mas pecou contra o Espírito Santo, então ele está perdido. Na verdade não se converteu daí. Não existe conversão de alguém que blasfemou contra o Espírito Santo. Porque daí o Espírito Santo não agiu nele. Não agiu, então não houve conversão e não houve arrependimento, não houve fé. Não tem, como é que alguém vai ter fé né, sem a atuação do Espírito Santo? Né? Como é que vai ter arrependimento sem a atuação do Espírito Santo? Então não tem, o Espírito Santo não atua então, em alguém que blasfemou. Aquela pessoa que qualquer pessoa, seja ela testemunha ou de Jeová ou ímpio, ou seja lá do que for, satanista, sei lá, se ouvindo a palavra
ela não vai ter efeito na vida dela de jeito nenhum. Se ela porque o Espírito blasfemou Santo contra o Espírito Santo, Já é abriu da mão dela. perdição. exato. É pecado Filho da da perdição. perdição. É um filho da perdição. Tá. Eu Tanto entendi. que fala assim, ó, se alguém está na fé, tá? Tu foi participante do Espírito Santo, né? Mas tu apostata de tal forma que tu blasfema contra o Espírito, tu não pode ser renovado para arrependimento. Não tem mais chance, né? Então, e não é só a questão, sabe, de, mas a pessoa está ali quebrantada e está chorando. Então, olha, eu creio que Remorso. não tem. Remorso. Ela não pode mais ser renovada para arrependimento. Ela não chega ao ponto de se arrepender de fato. Ela pode, daqui a pouco, o máximo, não sei, hipoteticamente, né? Não estou nem, né, trazendo uma questão aqui, mas digamos que ela fosse chorar, ela iria chorar como o Esaú lá, né? Pela bênção que ela pediu, mas agora não vou mais ir para o céu, né, e tal, mas ela só estaria chorando por causa do céu, mas não por causa que, né, por causa da presença de Deus, por causa do amor a Deus, ou sabe, por alguma coisa de fato genuína mesmo, A sabe? palavra diz que ainda que com lágrimas, né? Porque não Exatamente, mas não isso, é lágrimas. isso o Esaú, né? Mas por quê? Mas porque ele queria só a bênção da primogenitura, porque ele, mas agora eu vou ser pobre, agora eu vou servir o meu irmão, eu queria estar, né, por cima, eu queria ser o, né? Também daria para dizer, digamos, né, se uma pessoa viesse a chorar, seria com um remorso como Judas Iscariotes? Isso. Sim, seria como um remorso como o de Judas Iscariotes, Ou né? como E de uma pessoa, né, que estaria ali, né, atormentada, né, por Satanás né? Exato, o Esaú, né, atormentado lá, né, endemoniado, né, o Judas, né, que era um endemoniado também, né, estava ali, né, ou seja, a pessoa não está debaixo de uma atuação, né, do Espírito Santo quando chora, quando se quebranta, né? Pessoal. E qualquer arrependimento, né, da parte dela não é um arrependimento genuíno, não é um arrependimento produzido pelo Espírito Santo, né? É apenas sabe, não vou dizer nenhum teatro. É uma espécie de Mas tentar fazer por obras a É salvação. pessoal, é uma coisa pessoal, a pessoa. Tipo assim, tentar conquistar a salvação por obras. Tipo assim, agora eu quero ser uma boa pessoa para ser salvo. Eu já fiz tanta coisa ruim, né? E aí, dentro dessa que o Espírito é quem esquadrinha, né? Mente e coração. Não tem engano, algo que encubra diante de Deus. Olha só, essa citação que eu disse antes ali, né, que eles falaram, né, era do livro deles, Seja Deus Verdadeiro. Aí eles têm um outro livro que diz assim, ó, a verdade que conduz à vida eterna. É um outro livro. Daí no versículo 20, na página 24, ele diz assim, ó, quanto ao Espírito Santo, a chamada terceira pessoa da Trindade, já vimos que não é uma pessoa, mas a força ativa de Deus. Aí depois, num outro livro deles, Ajuda para o Entendimento da Bíblia, na página 542, um livro bem grande. Pensa quanto engano, né? Porque você não bebeu depois de chegar até a página 542. As próprias Escrituras se unem em mostrar que o Espírito Santo de Deus não é uma pessoa, mas é a força ativa de Deus, por meio da qual ele realiza seu propósito e executa sua vontade. Tá. Então, tu vê que por três materiais diferentes, né, e tal, eles negam que o Espírito Santo é uma pessoa e afirmam que é apenas uma força ativa de Deus. Então, o que a gente precisa provar? Que o Espírito Santo é uma pessoa. Se nós provarmos que o Espírito Santo é uma pessoa, acabou a história, né? A doutrina dele se mostra como heresia. Aquela passagem de Paulo, quando ele está indo perseguir os cristãos, e é cegado ali, né, na passagem ali, e aí é questionado, né, Paulo, por que me persegues? É o Espírito Santo falando com ele? Não, é Jesus. É Jesus. É o Filho. Jesus. Mas olha só, vamos lá, Espírito Santo, tá? Capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 7, a gente diz assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé, ao outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outros a operação de maravilhas, e a outros a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer.
Uma força ativa, né, que não é uma pessoa, tem vontade, decide, né, para quem é que vai dar, quem é que não vai dar e tal. É muita forçação de barra, né? Queria interpretar que isso aqui não fala a respeito de uma pessoa, né, mas simplesmente, né, de uma força ativa impessoal, que parte particularmente a cada um como quer. Vamos lá, outros textos aqui. Atos dos Apóstolos é tremendo para isso. Né? Vamos lá, primeiro, capítulo... Atos. Isso. Atos capítulo 5. Versículo 3. Ananias e Safira. Né? Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Vê, para quem é que Ananias mentiu? Mentiu ao Espírito Santo. Guardando-a não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha só, ele mentiu ao Espírito Santo, e para quem é que ele mentiu? Para Deus. Como é que tu mente para uma força ativa impessoal? Como é que pode mentir para uma força ativa impessoal? Por exemplo, assim, ó, a energia elétrica que está, né, rodando nos fios aí, que está... Né, ela é podemos dizer que é uma força ativa impessoal, uma força que faz, né, com que exista, né, a atividade de um ventilador se mover, que exista, né, possa, né, produzir, né, a atividade da luz, né, a lâmpada acender, né, e projetar luz e tal. Então a energia elétrica, né, ela cabe bem numa definição, né, de uma força ativa, né. Não é produzida não diretamente, né, indiretamente, lógico, tudo, né, é preservado, né, e mantido, né, por Deus, né, mas diretamente ela é produzida, né, pela engenhosidade do homem, né, que construiu um gerador, né, de eletricidade, tá, para produzir, né, essa força ativa, né, essa eletricidade. Tu mente? Tem como mentir para a eletricidade? Tem como mentir? Alguém já mentiu para a eletricidade? Tem como mentir para uma coisa inanimada, para uma coisa impessoal? Não tem como. Somente para uma pessoa. Você pode mentir para uma pessoa. Eu posso mentir para algum de vocês. Vocês são pessoas, né? Mas agora eu posso mentir para a cortina? Posso mentir para o sol? Para a luz do sol? Mentir para a luz do sol? Não existe. Não existe mentir para alguma coisa que não é uma pessoa. Só se pode mentir para uma pessoa. Eu posso mentir até para mim mesmo. Mas por que eu posso mentir para mim mesmo? Porque eu sou uma pessoa. Mas agora não se pode, não existe. É inconcebível a ideia de se mentir para algo que não seja uma pessoa. Então, esse texto claramente, uma vez que Pedro diz, né, mentistes ao Espírito Santo, mentiu para uma pessoa, né? E depois claramente diz que o Espírito Santo é Deus, porque ele diz, não mentiste aos homens, mas a Deus. Né? E mais abaixo ainda ele fala, né, por que entre vós, né, quando ele fala para a mulher, né, por que entre vós vos concertastes para tentar ao Espírito do Senhor? Então, assim, sabe, não tem como essas expressões estarem falando, né, de alguém que não é uma pessoa, né, que é apenas uma força ativa impessoal. Agora vamos ver uma força ativa impessoal falando. Né? A eletricidade já falou com vocês algum dia? A luz do sol já falou com vocês algum dia? Né? O calor, né, de uma fogueira já conversou com vocês algum dia? Creio que não, a não ser, né, que alguém seja esquizofrênico, nunca ouviu, né, eletricidade, né, calor, né, luz ou qualquer outro tipo de poder ou força, né, falando. Mas é interessante, né, como várias vezes nós vemos o Espírito Santo falando. Né? Olha só, Atos capítulo 10, versículo 19, né, diz assim, ó, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito,
Olha só, o Espírito falou com Pedro. Disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Aí mais adiante, vamos ver, ó. Pedro contando, né, depois sobre esse momento ali, versículo 12 do capítulo 11 de Atos, ele fala assim, ó, o versículo 11 e 12, Atos, capítulo 11, versículo 11 e 12. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia, e disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. Também estes 6 irmãos foram comigo e entramos em casa daquele homem. Então, olha só. Qual é? Atos, qual é esse? 11, capítulo 11, versículo 11 e 12. Isso. Agora, outra passagem, né? Atos capítulo 13, e versículo 2 e 3 e 4. Tá? Atos capítulo 13, versículo 2 ao 4. Diz assim, ó, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, olha só, o Espírito Santo disse, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Quem é que estava chamando? O Espírito Santo estava chamando Barnabé e Paulo, dizendo para que eles fossem apartados para uma obra para a qual ele os havia chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, para deixar bem claro, né, que quem estava chamando, quem estava enviando, né, era o Espírito Santo, né, novamente repete aqui, muito tremendo isso, sabe? Então, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, olha só, que interessante, né? Uma força ativa impessoal, né? Falou ali, chamou, escolheu 2 e enviou esses 2. Uma força ativa impessoal. Nossa, que estranho, né? Mas, graças a Deus, nós cremos, né, na doutrina correta, né, de que o Espírito Santo é uma pessoa. Né? Ou seja, por quê? Porque Deus é um Deus, mas são 3 pessoas: o Pai, Filho e o Espírito Santo, que é uma pessoa. O Espírito Santo não é apenas uma força ativa, né, impessoal. Né? Ele é poderoso, sim. Né? Ele é todo poderoso. Assim como o Pai é todo poderoso, assim como o Filho é todo poderoso, o Espírito Santo também é todo poderoso. Mas ele não é simplesmente um poder. Né? Né? Ele é Deus. Não mentistes aos homens, mas a Deus, né? Quando se mente ao Espírito Santo, se mente a Deus, né? Quando se peca contra o Espírito Santo, se peca contra Deus. Quando se blasfema contra o Espírito Santo, também está se blasfemando contra Deus. Então, sobre a questão da Trindade, né, nós provamos aqui a divindade de Cristo, provamos a pessoalidade do Espírito Santo, né? Sabemos que a Bíblia afirma, né, que só existe um Deus, né, não existe mais. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, os 3 são Deus, mas são um Deus só, não são 3 deuses, né, e os 3 são 3 pessoas. Então, nós temos a Trindade provada, né, pela Escritura, e a doutrina dos Testemunhos de Jeová provada como herética, né, como heresia. Né? Eles negam a divindade de Cristo. O máximo que afirmam é que ele seria um Deus menor, que não existe, porque daí nós teríamos que aceitar a ideia de que existem 2 deuses, né, o que é uma heresia maligna, diabólica. A Bíblia nunca afirma, né, a existência de 2 deuses, existe um Deus só. Né? Então, uma vez que só existe um Deus, Jesus é esse Deus. É por isso que a Bíblia fala para a gente nem dar ouvidos para eles, né? Assim, quando eles vêm, nem cumprimentá-los. Não recebê-los em casa. Não recebê-los em casa, porque quando tu abre a porta para eles, tu está botando para dentro uma pessoa que vai tentar tirar da tua mente que Deturpar a tua fé. Deturpar a tua fé.
Exato. Distorcer a fé. Agora, olha só, a gente vai entrar agora num ponto que é a ressurreição de Cristo. Aliás, antes da ressurreição, a expiação. A expiação. Tá? Jesus ele morreu, né, para que os nossos pecados fossem expiados, né, ou seja, perdoados. Só que, o que os testemunhos de Jeová afirmam? Olha só o que eles afirmam. A expiação é um resgate pago por Jesus Cristo a Jeová Deus e pode ser aplicado a todos os que o aceitam em retidão. Em suma, a morte de Jesus removeu os efeitos que o pecado de Adão teve sobre seus descendentes e estabeleceu os fundamentos do novo mundo de justiça que inclui o milênio do reino de Cristo. O que acontece? Onde é que está o grande problema aqui, né, do que eles estão falando? É que eles limitam a expiação realizada por Cristo não a todos os pecados, mas aos efeitos que o pecado de Adão teve sobre nós. Esse aqui é o ponto. Isso que, lógico, faz parte também. Jesus morreu também, né, para nos livrar da culpa do pecado de Adão. Em Adão todos nós pecamos. E Jesus morre também, né, por esse, vamos dizer assim, para nos expiar desse pecado original. Mas a morte de Cristo, a expiação que Cristo provê para nós, não é simplesmente para nos livrar, né, das consequências, dos efeitos do pecado de Adão. Não é só isso. Isso também. Mas se for só isso, é a metade. E é uma metade ainda completamente que não resolve nada, porque está aí. E os pecados que eu cometo diretamente, né? Cadê o perdão dos meus pecados? Então, assim, Jesus ele morreu para nos lavar de todos os nossos pecados, tanto do pecado original, com o qual nós já nascemos, né, por meio da nossa natureza pecaminosa que herdamos de Adão, como também, né, pelos pecados de fato que nós cometemos dia após dia. Então, assim, eles limitam a expiação de Cristo. Apenas eles cortam a expiação de Cristo, os seus efeitos pela metade. E aí fica uma meia expiação. E a meia expiação não resolve nada. Uma expiação pela metade. Quem é que vai ser salvo com expiação pela metade? Alguém poderia ser salvo com expiação pela metade? Não. Então eles acabam daí criando uma outra. Por isso que eles, quando alguém... Não. Aí eles acabam criando uma outra forma, né, de expiação. Né? Que eles excluem da comunidade deles alguém que comete os pecados nas doutrinas deles, né? E aí, então, quer dizer que não é válido, no caso, nem o perdão de Jesus para isso, né? Se fosse o caso. Olha os só. pecados que eles cometem. Olha só o que eles ensinam. De acordo com o ensino deles, Jesus removeu da humanidade os efeitos do pecado de Adão pelo seu sacrifício no Calvário. Mas a obra da expiação só se completará depois que os sobreviventes do Armagedon voltarem para Deus por vontade própria e se sujeitarem ao governo teocrático de Jeová. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Para eles, a realização plena de tudo é a reconciliação com Deus que se completará por ocasião do reino milenar. Essa ilógica e absurda interpretação das Escrituras invalida a expiação infinita, realizada gratuitamente para o homem por Deus e apenas por intermédio dele. As testemunhas de Jeová e Russell diminuíram o valor do sangue de Jesus, pois afirmam que seu poder purificador é apenas parcial, mas a verdade ainda está de pé. Se não o considerarmos plenamente suficiente, ele é insuficiente. E se estiver valendo a segunda alternativa, então o homem se acha irremediavelmente perdido em um labirinto de doutrinas irrelevantes que falam de sacrifício finito.
né? E por conseguinte de um Deus finito também, né? Então, assim, só que a questão é, qual é a verdade bíblica? Vamos abrir aqui em Hebreus. Coisa tremenda, né? Nós termos um livro como Hebreus e não precisarmos perder tempo com nenhum livrinho desse Testemunho de Jeová. Hebreus, legítima sentinela da igreja. A carta. Olha só. Ah, Hebreus capítulo 5, versículos 7 ao 9. A gente vai ler algumas passagens em Hebreus, tá? Mas vamos ver várias aqui, ó. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Agora, vamos pegar aqui, ó, outro texto. Hebreus 7, versículo 22. Hebreus 7, versículo 22 a 27. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador, e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha só, olha que coisa tremenda isso. Pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque isto fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Então Jesus não precisou oferecer algum sacrifício por si mesmo primeiro, para depois oferecer pelos outros. Não, ele não tinha pecado seu para oferecer algum pecado por si. Ele simplesmente se ofereceu, né, como sacrifício por nós. E ponto. E um sacrifício perfeito que pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. E os siritas, eles acreditam que não? Eles acreditam que o sacrifício de Jesus apenas livra parcialmente, né? Ou seja, das consequências do pecado de Adão. O pecado Mas condenou a criação. bom, continuando aqui, ó, olha só. Eu sabia que vocês iam olhar assim, a expiação era com X2. Expiação com X. Expiação é com X. Sim, eu sei. Mas ela ficou em dúvida se era com X ou S. Não, eu não. Não era vocês? Olha só isso aqui, ó. Hebreus capítulo 10, versículo 12 ao 14. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, olha só, sabe, os termos que a Escritura usa, sabe, para descrever a salvação que Jesus proveu para nós na cruz. Sabe, né, santificou, né, aperfeiçoou para sempre os que são santificados, né, pode salvar perfeitamente, né, sabe, é tão tremendo, sabe, a forma, né, olha só, foi a causa, né, ele veio a ser a causa da eterna salvação.
Então, assim, há tantas formas, sabe, né, tão maravilhosas, né, de falar, né, a respeito da nossa salvação, assim, que não tem, sabe, conversa, né, parcial, alguma coisa do tipo, né, tem. Então, expiação, né, então aqui, essa doutrina aqui, tá, da forma como os testemunhos de Jeová entendem, é uma doutrina de perdição. Só, se fosse só esse o erro deles, eles poderiam crer que Jesus é Deus, né? Mas poderiam crer na pessoalidade do Espírito Santo, poderiam crer em várias coisas. Mas se só esse aqui fosse o único erro deles, já seria suficiente para ser uma seita, uma heresia de perdição. Então não tem como alguém crer da forma como eles creem, né, na expiação de Cristo e continuar salvo. Mas para nós, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Para eles, não. Uma vez que Jesus para eles. Não, e olha só uma outra coisa. Olha aquele versículo tremendo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo. Que mundo que Deus amou? O mundo pecador. O mundo pecador, porque afinal, né, era um mundo que precisava ser salvo. Era um mundo que estava perdido, né? Se Deus não fizesse alguma coisa, né, para salvar, o mundo estaria perdido, e aí Deus manda o seu Filho como Salvador do mundo, né? Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Olha como eles interpretam esse versículo de maneira distorcida. Esse versículo é a chave do Evangelho. Olha só, o próprio Criador amou de tal maneira o novo mundo que deu o seu Filho unigênito para ser o seu rei. Vê que, né, olha só, aquele versículo, não é um versículo chave, sabe, que mostra, né, a expiação de Cristo, né, que Jesus foi dado para nós, né, ele deu o seu Filho como expiação, para que uma vez que nós cremos na expiação que Cristo, né, realizou por nós, né, nós sejamos então perdoados dos nossos pecados e tenhamos vida eterna. Sabe, a expiação, ela está implícita no versículo em João 3,16, né, do motivo pelo qual o Filho foi enviado. Foi para realizar a expiação por nós. E eles removem isso e colocam, né, que o mundo que Deus amou não foi o mundo esse, né, foi o mundo novo. E aí que ele amou o novo mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quê? Não para morrer por nós, mas para ser o rei desse novo mundo. Sim. Então onde que eles tiram isso, sabe? Mas a forma como eles interpretaram o versículo. Daí não tem nem Completamente nenhum vínculo com salvação. Não tem vínculo com salvação, não tem vínculo com nada. Tem vínculo só com o reino lá. Deus amou um novo mundo que deu o seu Filho. E esse filho, ele é uma salada Jesus? Sim, essa é uma distorção, não é uma interpretação, é uma distorção. Que eles fizeram da palavra, né? Porque uma vez que nem mesmo eles entendem, eles com certeza não devem entender. E uma outra coisa também que eles afirmam, né, a respeito da expiação, deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, ó. Ele diz assim, ó, a vida humana que Jesus Cristo depunha em sacrifício tinha de ser exatamente igual à vida que Adão perdeu para toda a sua descendência. Tinha de ser uma vida humana perfeita, nem mais nem menos. Isso é exatamente o que Jesus deu, não apenas pelos israelitas, mas por homens de toda espécie. O que acontece? O foco que eles estão dando, né, a vida humana, o que Jesus deu foi a vida humana, tal. Eles focam na humanidade de Cristo. De fato, a humanidade de Cristo foi uma humanidade perfeita, né, no mesmo, assim como Adão foi criado perfeito, né, Jesus era um homem perfeito, sem pecado, tudo mais, né, então precisava sim ser dessa forma, mas não era só isso. Jesus não podia ser somente um homem. Para prover a expiação dos nossos pecados, precisava ser Deus. Por quê? Porque a dignidade contra quem nós pecamos era a dignidade divina. Então, como um homem infinito poderia ser suficiente, ter dignidade suficiente para ser a expiação por todo mundo e o pecado de todo mundo contra um Deus infinito e de dignidade infinita? Como? Poderia simplesmente um homem, igual a Adão, né?
ser a expiação suficiente para isso. Então precisava a natureza humana estar unida à natureza divina, né, na pessoa de Jesus Cristo, para que uma vez então ele se oferecendo, a dignidade dele não fosse apenas a da natureza humana. A dignidade da pessoa que estava se oferecendo era eterna, infinita. Por isso que, quando diz aqui em Atos, olha só coisa tremenda, como é que nós fomos resgatados, né? É dito assim, ó, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, aquele que estava derramando o seu próprio sangue na cruz do Calvário, ele não era meramente um homem, somente um homem, como querem os testemunhos de Jeová. Era o próprio Deus encarnado, né, que estava ali. Então, a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Que ele quem? Deus. Que ele, Deus, resgatou. É Atos capítulo 20, versículo 28. Então, expiação é outro ponto, né, que é uma doutrina fundamental e que, por os testemunhos de Jeová entenderem de maneira diversa, né, ter uma explicação incompleta, imperfeita, é uma heresia de perdição. E agora, para a gente finalizar hoje, falar sobre a ressurreição de Cristo e a volta de Cristo. Tá? Então, ressurreição de Cristo. Os testemunhos de Jeová, eles não creem que Jesus ressuscitou fisicamente, com o mesmo corpo com o qual ele morreu. E isso para mim foi assim, eu fiquei sabendo disso recentemente. Eu não sabia disso, eu achava que eles criam que Jesus tinha ressuscitado, sabe? De fato, né? Mas eles não creem. Creem que foi uma ressurreição espiritual. Ou seja, qual é a diferença de um espírita para a doutrina do testemunho de Jeová? É a mesma, porque os espíritas também dizem que era só o Espírito de Jesus que os discípulos viram e coisa, né? Mas vamos lá. Será que os discípulos viram apenas um espírito? Que a confirmação da fé também vale falar que Jesus veio em carne, né, Deus que veio em carne, habitou entre nós, né, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Exato. Né? São tantas afirmações assim que Olha só. falam sobre a trajetória de Cristo. Aqui, ó, com essa aqui, eu tanto provo que Jesus ressuscitou em carne e com o mesmo corpo com o qual ele morreu, como também que Então, os testemunhos de Jeová negam a ressurreição. Negam a ressurreição. Porque eles dizem que é uma ressurreição espiritual. Isso, no final das contas, é negar a ressurreição. Não, eles hoje tu fala no Bucerito, ninguém sabe o que é. Olha só. Olha só. 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Bom, aqui nós temos a prova da divindade de Cristo também, mais uma, né? Porque olha a forma como Tomé se refere a Cristo: aqui Senhor meu e Deus meu. Aqui é João, capítulo 20, versículo 26 ao 29. E Jesus fala: Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Vê o que Tomé estava vendo ali? O corpo de Jesus. O mesmo que foi crucificado. Põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado, que foi atravessado com a lança. Não sejas incrédulo, mas crente.
Isso, Jesus estava apenas, né, ali aparecendo, né, numa aparência de corpo. Então ele estava, né, então Jesus é um mentiroso, estava mentindo para Tomé. Porque a Tomé vai estar tocando numa forma que não é o corpo né? Era o mais noiado, viu? E tocou. Num espírito. Agora vamos lá. Lucas é mais taxativo ainda, mais claro ainda. Lucas 24. Versículo 33 em diante, diz assim, ó, Lucas 24, 33 em diante. Na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, e os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Eles pensavam que viam um espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Por que ele estava dizendo isso? Porque podia ser visto as marcas nas mãos e nos pés, né? Que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Então, sabe, é uma coisa tremenda. Sabe como a palavra vai desmascarando as mentiras, né? As falsas doutrinas. Sabe, Paulo já disse, né, que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, tudo em vão. Então, assim, negar a ressurreição de Cristo, dizer que era só o Espírito, foi uma ressurreição espiritual. Isso aí é o que os liberais, teólogos liberais falam, isso aí é o que os espíritas falam. Né? Sabe, isso aí é uma doutrina de perdição, dizer que é só o Espírito de Jesus que ressuscitou, que não era o corpo dele evaporou, sei lá o que aconteceu com o corpo. Isso aí é heresia de perdição. Negar a ressurreição da forma como eles fazem é uma heresia de perdição. E por fim, né, o que eu quero, a última coisa hoje é a doutrina da vinda, da segunda vinda de Cristo. Então, para os testemunhos de Jeová, apesar de que eu acho que assim, ó, eu acho que eu vou entrar nessa questão da segunda vinda, acho que na semana que vem. É longa, é mais extensa. É porque daí eu posso abordar com um pouco mais de profundidade, assim, né? Isso. E daí a gente já também vincula, né, com outras noções deles, né, sobre escatologia, né, e 144.000. A gente vai abordando, a gente vai abordando de maneira mais completa a escatologia daí dos testemunhos de Jeová. Né? Daí eu acho que daí fica melhor assim. Então daí a gente já finaliza, né, por hoje aqui. A gente pegou então, ó, a gente viu sobre a questão, né, da escritura, trindade, né, a divindade de Cristo, pessoalidade do Espírito Santo, a expiação, né, a ressurreição. Então, nós já pegou doutrinas assim, né, vamos dizer assim, ó, as mais importantes, né, e que onde alguém entende de maneira diferente, né, é uma heresia de perdição. Né, essas aí a gente já foi abordando tudo hoje. Não significa que não tenha mais, né, heresia de perdição, né, no que eles afirmam, no que eles creem, né. Mas eu creio que as doutrinas mais terríveis, né, que eles creem, a gente já foi desmascarando hoje, né? Mas também tem outras heresias brabas aí pela frente, mas semana que vem a gente vê. A gente